Bom, José, nós vamos estudar o módulo 2 de inversores de frequência. Como nós estávamos falando do inversor de frequência no módulo 1, nós falamos dos tipos de carga, aonde é a aplicação de cada um. Nesse exato momento, nós vamos trabalhar com os componentes dos inversores de frequência, o esquema de ligação do inversor de frequência, a modulação, as entradas analógicas que ele possui e as entradas digitais. Nós temos o potenciômetro eletrônico e a ligação do inversor de frequência. Nós também temos alguns tipos de inversores e depois eu vou no finalzinho apresentando isso para você. Bom, José, o inversor de frequência, na verdade, ele faz o que? Ele faz a redução de velocidade dos motores, conforme foi descrito. Antigamente nós usávamos uma caixa de redução mecânica acoplada ao motor e a transmissão era feita por polia e correia. Então, nessa época, nessa fase, nós não tínhamos a variação de velocidade. A velocidade era simplesmente constante na caixa de redução. Com o surgimento dos inversores de frequência, começou a quebrar esse paradigma, essa condição. Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo de o profissional ter a oportunidade de utilizar um equipamento que fizesse essa variação de velocidade sem precisar da caixa de redução. Então nós temos os componentes do inversor de frequência, que é o circuito de entrada, circuito de pré-carga, circuito intermediário, circuito de saída do inversor, placa de controle, placa driver, régua de borda de interligação, modo de frenagem. No próximo momento eu vou explicar para você como funciona. Bom, aqui eu tenho um circuito básico de inversor de frequência, onde ele diz que entra 3 fases. Essas 3 fases vão para um circuito que nós chamamos de conversor, que converte tensão alternada em tensão contínua, que encaminha esse valor de tensão para o link CC. Quando ele encaminha esse valor de tensão para o link CC, quando ele transforma, na verdade, ele transforma para o link CC no valor de 1 vezes 41, que é a raiz de 2, o valor de entrada, ou seja, se for 220 vezes 1,41. Então meu link CC aqui ele sempre vai ter um valor maior de tensão do que o valor de tensão de entrada, para me compensar a minha saída. O que acontece na minha saída? Na minha saída eu tenho um bloco que eu chamo de bloco inversor. E esse bloco inversor que basicamente faz com que as ondas produzidas pelo circuito IGBT, são ondas quadradas que vão fazer a simulação de uma frequência senoidal a 120 graus, é que vai fazer justamente o meu motor entrar em operação. Você percebe claramente aqui, ó, o meu motor trifásico está trabalhando com o quê? Uma tensão senoidal, mas na verdade produzida por circuito de disparo. Aqui eu tenho então um circuito de saída do inversor de frequência. Você pode perceber que automaticamente os meus IGBT na minha saída mantém a tensão que quadrada, mas produzindo o valor de frequência 120 graus. Isso é muito interessante, porque isso possibilitou dentro da tecnologia industrial uma oportunidade para muitos profissionais e muitas empresas manterem, garantirem a operação de máquinas e equipamentos. Bom, aqui eu tenho a modulação, essa modulação é chamada de PWM, uma modulação por largura de pulso, conforme mostrado anteriormente. Aqui você percebe que toda a modulação que você tem no circuito de saída do inversor de frequência passa basicamente a operar produzindo essas ondas quadradas que vão fazer a simulação de uma tensão senoidal a 120 graus defasados trifásico. A modulação do inversor de frequência ela é feita por quem? Por uma CPU, uma placa que basicamente vai controlar esse processo. Então existe um microprocessador, uma plaquinha, que vai justamente fazer o controle da parte de potência do inversor de frequência. Assim como uma contactora é controlada por uma bobina, o inversor de frequência é controlado por um circuito eletrônico. Nesse caso, o meu circuito eletrônico ele também tem algumas vantagens. Por exemplo, existe uma régua de borda já na minha placa que faz o controle da parte de potência, que faz justamente que me permite, na verdade, algumas condições para o inversor. Que condições seriam essas? As condições seriam as seguintes:
nessa placa eu posso colocar botoeiras, e essas botoeiras, através de uma parametrização na IHM do inversor, me facilita o meu motor, por exemplo, girar em múltiplas velocidades, causando aquilo que nós chamamos de multispeed. No próximo momento, nós vamos trabalhar, no nosso próximo vídeo, com você fazendo a integração da placa de controle com os botões de liga e desliga, para você poder aprender como isso acontece no nosso dia a dia. Aqui eu tenho já basicamente o inversor de frequência, onde a alimentação do inversor, você percebe aqui que a alimentação é 220 volts, duas fases, ou 220 monofásico, uma fase e um neutro. Aqui ó, eu tenho 3 fases de saída, ó, que vão alimentar ali a saída do meu motor trifásico, ou seja, o que o inversor de frequência me dá como garantia também? Eu não preciso ter 3 fases entrando nele, eu posso ter uma fase, um neutro entrando nele, 220, e a saída ser o que? A saída ser 220 volts trifásico. Eu também posso ter 2 fases 220, não preciso ter uma fase neutro monofásico. Eu posso ter só simplesmente 2 fases, ou posso ter uma fase neutro. Bom, em relação à parte de baixo aqui, você vê que o circuito é trifásico, a entrada do circuito, né, e a saída do circuito é trifásico. Então, esse inversor de frequência é trifásico. Retornando ao nosso momento, eu diria para você que a entrada do inversor não pode ser invertida com a saída. Se você ligar errado, igual por exemplo muitas pessoas colocam uma contacto por inversor abaixo e não dá problema nenhum, no inversor é o oposto. Se você ligar errado, de forma errada, o inversor de frequência, você estraga a placa de potência do inversor. Então a entrada do inversor vai ser sempre lá L1, L2, L3, ou então vai estar lá escrito assim T1, T2, T3, ou W, vai estar lá assim L1, L2, ou às vezes L1, L2, L3, básico. Saída dele, UVW, conforme aqui existe a descrição, UVW, saída do inversor de frequência. Eu espero que na próxima aula, no nosso próximo momento, a gente se encontre e fale sobre alguns outros critérios e alguns outros quesitos. Tá bom? Um abraço para você, te aguardo na próxima aula.